Olá, mamães, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Mãe em Cena. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns cuidados que você, mamãe, deve ter ao inserir o seu filho na carreira de ator e atriz mirim. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, dá um like, ative o sininho e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ensinar você a inserir seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Bora lá pro vídeo? Bom, mamães, esses cuidados que eu vou falar aqui para vocês envolvem alguns fatores que são muito importantes, principalmente para você que está iniciando a carreira de ator e atriz mirim do seu filho. De uma forma geral, engloba um pouquinho de fatores emocionais, possíveis golpes, frustrações que as crianças podem ter e de uma certa forma, às vezes essa frustração nem vem muito da criança, vem um pouquinho mais das mães. Eu passei por algumas situações não muito agradáveis e eu quero deixar aqui para vocês um pouquinho dessa minha experiência para que possa ajudar vocês a pular esse caminho e que vocês não passem por essas situações porque não é nada legal e eu conheço muitas mães que também passaram por situações desagradáveis e acabou desistindo da carreira do ator e da atriz mirim do próprio filho, ou às vezes por medo, às vezes por desânimo mesmo. Então, esses pontos serão importantes para que você saiba lidar com situações e que não desista da carreira dos seus filhos. O primeiro cuidado que eu vim falar aqui para vocês, mamães, é sobre a relação que você vai ter com pessoas e quais os lugares que vocês vão levar os seus filhos. Muitas vezes você vai falar assim para mim, poxa, Fernanda, eu tô iniciando, eu não conheço os lugares, eu não conheço as pessoas. Eu sei, mamãe, eu sei disso, eu entendo, eu também passei por isso, mas o que faltou para mim na época que eu não tinha experiência? Pesquisar. Eu costumava não pesquisar muito. O que eu fazia? Como eu não tinha muita experiência, eu acabava acreditando assim no que eu via. Eu achava que esse meio era tudo muito legal, muito maneiro e que ia acontecer tudo de uma forma muito certa. Até porque as pessoas estavam ali publicamente falando sobre o assunto ou colocando ali algum anúncio de job, de casting. Então, eu achava que aquilo ali era certo. Mas a minha falta de experiência acabou me levando a passar por certas situações que foram desagradáveis e que eu gostaria que outras mães não passassem por isso. Então, por que eu tô falando sobre locais e pessoas? Muitas vezes a gente vai ver anúncios de locais que estão numa área nobre, então você acha que só porque está lá numa área nobre ele é seguro, as pessoas são idôneas e não é assim que funciona. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo e até com uma outra mãe que estava comigo também no dia, que também não tinha muita experiência. E assim, depois que a gente veio embora, eu vim até pensando, analisando e tudo mais. O que aconteceu? Nós fomos chamadas, né, no caso a minha filha e a filha dela, que são perfis totalmente diferentes. A minha filha, ela é castanha, cabelo cacheado, tem olho claro. A filha dela é negra, tem o cabelinho cacheado também, o olho bem castanho. Então são perfis totalmente distintos. E essa pessoa chamou a gente para ir fazer lá um teste, nós fomos toda feliz. Detalhe, gente, nós não morávamos aqui em São Paulo ainda, então nós viemos da cidade do interior pra cá. Olha só. Então é por isso que eu não quero que vocês, mamãe, passem por isso. Então nós viemos para cá, para São Paulo, fomos até um local, uma área nobre, uma casa enorme, um local assim super bonito, agradável. E aí lá a gente chegou, a gente preencheu um cadastro, né, como é de costume e tudo mais. E o que aconteceu logo em seguida? As nossas filhas nem fizeram prova de roupa, nada, não fez foto, não fez nada. Nada que é de costume, às vezes, que é o certo. E muitas vezes você também vai no local, vai só tirar umas fotos e não vai ser nada certo, vai ser só um golpe, né? E aí, o que aconteceu? Ela ficou conversando com a gente, falando que conhecia fulano de tal emissora, ciclano de tal emissora, que trabalhou com uma atriz tal, que trabalhou com outra atriz tal, enfim, aquele papo que toda mãe que tá iniciando o ator e a atriz mirim lá, o seu filho lá, quer ouvir, porque a gente acaba ficando ludibriado. E essas pessoas, gente, parece que elas têm o dom, elas sabem que você não tem experiência, que você não tem conhecimento no meio, ela tem aquele feeling assim, sabe? Ela sabe que vai te enganar. É impressionante. Então, o que aconteceu? Ela foi conversando com a gente, as crianças ficou por ali, andando, né, conversando entre as duas, brincando e tal. Quando
assim, acabou a conversa, ela falou assim pra gente, então, eu percebi aqui que a sua filha, ela tá dentro do perfil e ela passou já tem assim 2 campanhas para elas fazerem, para as 2. Era uma campanha de fast food, segundo ela. E aí eu falei assim, mas como assim, né? Eu questionei na hora, eu falei assim, mas como assim elas passaram? Eu não vi ela fazer teste nenhum, a gente tá conversando aqui, a minha filha não fez, a filha dela não fez. Não, mas enquanto eu estava aqui conversando com vocês, eu fui analisando a desenvoltura delas, porque é assim que eu trabalho, é assim que eu faço. Então eu fui analisando e eu já vi assim que ela tá dentro do perfil, as 2, e elas vão fazer uma campanha, só que uma vai fazer campanha para uma empresa de fast food e vai fazer para outra, porque não pode, assim, são perfis diferentes e elas não podem juntar essas empresas porque são do mesmo ramo. Mesmo eu não tendo experiência, eu fiquei meio esperta. Eu achei assim, sabe, que tinha alguma coisa errada, que aquilo não tava certo e nada. E aí ela foi falando com a gente e tal, e chegou a hora de vender, né? Eu tinha que pagar, no caso, agenciamento de não sei quantos mil, aí eu tinha que pagar mais o book, que ela nem tinha tirado foto ainda, mas eu já tinha que pagar, né? Enfim, aí nós viemos embora, aquela frustração de voltar para o interior, porque nós viemos toda animada, achando que ia fazer um teste para uma emissora de TV, porque foi o que ela disse, que a gente ia fazer um teste para uma emissora de TV, e aí chegou lá, não era nada daquilo, e aí nós viemos embora toda frustrada. E no caminho, eu vim conversando com a outra mãe, falando pra ela, nossa, né, olha só, a gente quase caiu num golpe, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não tá certo. Só que a mãe que estava comigo não tava acreditando em mim, não, ela tava acreditando na mulher lá. Ela queria pagar pra mulher, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tenta alertar e a pessoa não acredita, acha que a gente está tentando que a filha dela ou que o filho dela, no caso, não pegue nenhum papel, porque assim, como existe muita concorrência nesse meio, existem muitas mães que fazem isso, sabe? Que não quer dividir o papel ou que não quer dar oportunidade. Mas ali eu tava tentando fazer com que ela não caísse no golpe. E ela, assim, eu percebi, ela não falou nada pra mim, mas eu percebi no jeito dela que ela não tava acreditando em mim. E, bom, viemos embora. Passado um tempinho, acho que umas 2, 3 semanas, assim, eu descobri que ela voltou a falar com a mulher e que ela ia realmente fazer o book, pagar agenciamento. Fazer o book não, porque nem foto a gente tirou lá. Que ela ia pagar e tudo mais. E aí, ainda assim, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, a falar com algumas pessoas que eu já conhecia. E aí, o que a gente descobriu? Que essa pessoa, que essa mulher que nos chamou, ela já tinha feito isso com várias outras pessoas, tinha muita reclamação dela. Ela tinha mudado o nome da agência dela de várias vezes e ainda assim continuava aplicando golpes. Então, o que eu vou falar dessa experiência para vocês? Como eu não tinha, assim, muita experiência, na verdade quase nenhuma, eu fui, assim, naquela intenção que a minha filha ia fazer um teste para uma emissora, então eu fui toda contente, eu corri um certo risco, porque eu não sabia quem era a pessoa, qual era a índole dela, qual era a intenção dela. Então, esse tipo de cuidado nós temos que tomar. Então, sempre que alguém chamar você para levar o seu filho para fazer um teste, procure pesquisar antes. Se não for uma pessoa que você já conhece ou que é conhecida no meio, né? Que é uma pessoa que você sabe que trabalha direito, pesquise antes. Porque existe sim pessoas que não são tão conhecidas e que fazem um trabalho sério, né? Eu já trabalhei com pessoas assim e ainda trabalho, eu tô sempre conhecendo pessoas profissionais. Mas também tem aquelas pessoas que aproveitam dessa situação, principalmente das mamães iniciantes, para tirar proveito. Então ali no caso, se a gente tivesse fechado esse tal pacote com ela, a gente teria perdido dinheiro, porque ela nem agência ela era uma verdadeira golpista. Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Então sempre que você for chamado, pesquise sobre a pessoa, sobre o lugar que você vai, sobre o local, mas pesquise antes, gente, pesquise mesmo, não corra o risco. Eu corri esse risco, me arrependo, assim, de ter, por falta de experiência mesmo, né, e acabei, assim, colocando a gente numa situação bem desagradável. Então, esse é o primeiro cuidado que você deve ter, até porque, né, você tá cuidando do seu bem maior, que é o seu filho, então, muito cuidado com isso.
Outro cuidado que eu vou trazer aqui para vocês agora, e agora se tratando diretamente ao seu filho, é sobre alguns fatores emocionais. O que envolve esses fatores emocionais? Muitas vezes nós, mamães, temos aquela vontade de ver o nosso filho fazendo algum tipo de trabalho. Eu confesso para vocês que no início da carreira da minha filha, eu queria muito ver ela numa capa de revista famosa, alguma coisa assim, ou até mesmo num catálogo, alguma coisa assim. Eu queria ver ela na capa. Essa era a minha vontade, meu sonho, mas gente, acredite, minha filha não gosta muito de fazer esse tipo de trabalho, foto, editorial, ela não gosta. O que ela gosta de fazer é interpretar e cantar, é o que ela gosta. Então, quando tem algum trabalho de editorial, muitas vezes ela fala que não quer fazer e não vai, então eu não obrigo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre obrigar o seu filho a fazer algum tipo de trabalho porque você gostaria de ver ele nesse tipo de trabalho. Eu nunca obriguei a minha filha a fazer nenhum tipo de trabalho, mas eu tinha esse sonho, né? Então eu idealizava, na verdade, ter ela numa capa de revista e tudo mais. Mas esse não é o ramo dela, não é a praia dela, ela não gosta muito não. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Não obrigue o seu filho a fazer alguma coisa. Não brigue com ele porque ele não quer fazer alguma coisa. Porque muitas vezes aparece um trabalho até que legal, né? E aí o seu filho não quer fazer e eu conheço mães que vão lá e obrigam a fazer. E assim, eu já vi assim, crianças chegar lá com aquela cara assim, ó. Nítido que a criança não quer estar ali, nítido que a criança não quer fazer e tá ali sendo obrigada. E isso para a criança, para o desenvolvimento emocional da criança é muito prejudicial. Porque querendo ou não, os nossos filhos, eles querem fazer coisas para nos agradar, né? E a gente não pode deixar que ele pense dessa forma, porque ele tem a vida dele, ele vai futuramente crescer, ter a vida dele, ele não pode depender emocionalmente de nós, ele não pode ter a visão que ele vai ter que estar sempre sendo aprovado por alguém, porque ele não vai se desenvolver, ele não vai ser um adulto com um certo desenvolvimento, que vai saber lidar com situações. Não, ele vai estar sempre ali dependendo da aprovação de alguém, então isso não é legal. E também não brigar com seu filho quando ele for fazer um teste, por exemplo, e ele não passar, aí você briga com ele. Ou então que ele foi lá, passou no teste mesmo sem querer, mesmo não querendo fazer aquele trabalho, e aí ele tá lá, vai fazer porque quer te agradar, mas ele não tá assim se sentindo bem ali. E é claro, por se tratar de criança, ele vai demonstrar a emoção dele, vai ficar emburrado, vai ficar chateado, muitas vezes a criança até chora. E aí o que acontece? A mãe vai lá e constrange a criança na frente de todo mundo, começa a brigar. Ah, você vai fazer sim, não faça isso, porque se você fizer isso, você não vai ter isso. Não ofereça nada em troca pro seu filho quando ele for fazer algum trabalho. Se ele quiser fazer o trabalho, ele vai fazer o trabalho. Não ofereça algo em troca, porque ele vai achar que toda vez que ele fizer alguma coisa pra te agradar, ele vai ter uma recompensa. E isso não é legal, viu, gente? Então, tome muito cuidado com isso, com as suas emoções. Muitas vezes as mamães fazem isso sem perceber. A gente quer sim o melhor pro nosso filho, mas muitas vezes o que a gente quer para os nossos filhos não é o melhor para ele em algumas situações. Então, tome cuidado com isso, tá bom? E linkando aqui com o que eu acabei de falar, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de emoções da criança, das mães e tudo mais. Então eu vou deixar aqui para você o link para você assistir e saber um pouquinho mais desse assunto, se aprofundar mais sobre isso. E eu tô pensando aqui também, gente, em trazer uma profissional, vou fazer uma live, vou conversar com ela, ou ela mesmo falar aqui no meu canal sobre isso, como é importante esse acompanhamento, esse cuidado, né, que nós, mamãe, devemos ter com os nossos filhos. Então, para nós, mamães, que não temos conhecimento na área, é muito importante que a gente saiba de um profissional. Então, eu conheço uma profissional que ela é muito bacana, ela atende minha filha também. Então, eu acho que eu vou convidar ela aqui, se ela topar, pra gente falar um pouquinho sobre esses fatores emocionais dos nossos filhos. Outro cuidado que você deve ter, mamãe, é sobre o apoio emocional do seu filho. Eu falei agora sobre as emoções que você pode causar nele, mas você tem que ser o apoio emocional do seu filho. Porque quando ele tá nesse meio e ele gosta de fazer essas coisas, ele tem que saber que ele vai levar muitos nãos.
né? Então não vai ser sempre aquela coisa boa. Então você tem que ser o apoio dele em momentos bons, quando ele passar, você vai comemorar, você vai falar pra ele que valeu todo o esforço e que ele foi muito bem, que ele tá de parabéns, enfim. Porque é muito fácil elogiar os nossos filhos quando eles conseguem alcançar aquele objetivo, né? Então é fácil, ele alcançou, ai, você foi muito bem e tudo mais. Mas o que é importante também? Você ser o apoio emocional do seu filho quando ele não passar no teste, quando ele não for bem em algum trabalho, quando ele levar aquele não que vai frustrar ele. Muitas vezes a gente acha, ele é criança, ele não entende. Eles entendem. Eles entendem o que foi não, eles entendem que eles não vão gravar aquilo, muitas vezes eles querem muito fazer aquilo e eles não vão conseguir fazer. Então você tem que ser o apoio emocional positivo nessa hora. O que eu vejo muito, infelizmente, quando a criança não passa, é que a mãe fica brava e tudo mais, e em vez dela dar aquele apoio moral para a criança, ela acaba fazendo com que a criança fique mais triste ainda. Muitas vezes ela não percebe que ela tá fazendo isso, né? Porque é como eu falei, a gente quer o melhor dos nossos filhos, mas você tem que ser o apoio emocional quando ele não passar, quando ele levar o não. Aí você vai chegar para ele, vai conversar, olha, tá tudo bem. Eu vou dar o exemplo que eu faço para minha filha. Filha, tá tudo bem você não passar, porque é assim mesmo, tem muitas crianças, existem muitas outras oportunidades, você já fez vários trabalhos legais, você vai fazer outros e você não vai pegar todo o papel, você não vai pegar todas as coisas que tiverem aqui dispostas no mercado. Então você tem que explicar pro seu filho que levar um não vai fazer com que ele cresça, com que ele aprenda. E não fazer com que isso frustre mais ele, porque ele já está frustrado, né? Então, essas críticas em momentos errados vão fazer com que seu filho fique super desanimado, chateado, muitas vezes depressivo, e isso não é bom. Então, toda vez que o seu filho não passar num teste ou ele não for bem em algum trabalho, dê o apoio moral para ele, dê o seu... Porque assim, nós, mamães, nós somos o alicerce deles. Se eles não contar com a gente nos momentos difíceis, eles vão contar com quem? Não é mesmo? Então, não passou, por mais que seja aquele trabalho que você queria muito, mamãe, e que ele também queria muito. Tá tudo bem, porque é assim mesmo, né? A vida é uma construção, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Seria legal, né? Ou não. Imagine se você tivesse tudo que você quisesse na palma da mão e também não precisasse brigar por isso, acho que não iria ser tão legal. Então é isso que eles têm que aprender, que existe muitos não na vida, muito sim, então isso é importante e você tem que ser o apoio dele, porque os pais ali são as melhores opções, os filhos entendem ali que o apoio do pai vai deixar ele muito mais seguro para que ele possa seguir na vida e assim por diante. E agora eu vou falar sobre a expectativa, mas a expectativa de você, mamãe, e não do seu filho. Porque a criança, quando ela vai fazer um teste, ou até mesmo quando ela já fez e passou e vai fazer algum trabalho, ela tem sim toda uma expectativa e tudo mais, porque faz parte, né, do que ela tá fazendo, do trabalho que ela faz. E por se tratar deles gostarem muito do que faz, né? No caso da minha filha fica super empolgada, então ela cria toda uma expectativa. E eu também crio uma expectativa, mas eu tenho que tomar cuidado com essa minha expectativa, porque eu não posso colocar isso nas costas da minha filha. Muitas vezes a minha expectativa é muito maior que a dela, porque ela tá ali, ela vai para se divertir. Ela, quando ela sai de casa para fazer algum tipo de trabalho, ela sabe que ela tá saindo para se divertir. É uma diversão. Lá no lugar que ela vai gravar, em todos os lugares que ela foi gravar até hoje, sempre foi muito divertido. As pessoas que trabalham com criança, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, os produtores, os diretores, eles já estão acostumados, então eles acolhem de uma forma super agradável a criança, e as crianças gostam disso, e eles chegam lá e fazem a maior bagunça, e a hora de gravar é hora de gravar. Então, essa expectativa da mãe pode acabar atrapalhando o seu filho em algum tipo de trabalho que ele vai fazer. Porque quando a gente cria expectativa, a gente acaba passando essa nossa expectativa para ele. Muitas vezes a criança, a expectativa dela é totalmente diferente da nossa. Ela sai, vai para brincar e a gente tá achando ali que os nossos filhos vão arrasar, vão chegar lá e vão ser o destaque.
E o que pode acontecer muitas vezes? Muitas vezes a gente sai daqui com toda aquela expectativa que seu filho vai fazer o trabalho e ele vai lá e faz o trabalho e grava. E na hora de que sai o trabalho, que o trabalho é aprovado, que vai passar, seu filho passa lá no fundo, embaçadinho, só você que é pai e mãe sabe que é seu filho. E daí essa expectativa que a gente criou, o seu filho vai ver aquela cena, vai ver que ele tá lá embaçadinho lá no fundo, lá atrás, ele vai ficar chateado, porque assim, ele se espelhou na sua expectativa, que você queria que ele fosse lá, arrasasse, aparecesse, brilhasse, é o que todo mundo quer, todas nós mamães queremos isso, mas nós temos que controlar um pouco isso, porque quando se trata de fazer uma publicidade, uma novela, uma série, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Seu filho pode sair da sua casa como ator principal e chegar lá ser posto para figurante, ou vice-versa, sair da sua casa para fazer uma figuração e chegar lá e ser o ator principal. Isso já aconteceu com a minha filha. Das duas formas, ela já saiu para fazer protagonista e virou figurante, saiu para ser figurante e virou protagonista. Então, tudo pode acontecer. As nossas expectativas não podem ser passadas para eles. Porque o que a minha filha entendeu disso? Ela entendeu que estava tudo bem, porque ela foi lá e gravou, então estava tudo bem. Não importa se ela ia ser a protagonista ou se ela foi figurante. Para ela é importante que ela gravou. Então, vamos tomar cuidado com as nossas expectativas, né? E também as nossas frustrações. As nossas frustrações não podem atingir os nossos filhos. Nós não podemos colocar a carga das nossas frustrações nas costas dos nossos filhos. Eles são crianças, eles estão tratando aquilo ali como uma diversão, eles não sabem diferenciar o que é trabalho, o que é diversão, né, nessa idade que eles estão. Até porque criança não trabalha, né, gente? Então, pra eles ali é tudo uma diversão. A minha filha, quando ela vê ela passando em algum comercial na TV, ela fica toda feliz. Uma vez ela fez um comercial que aconteceu isso. Ela passou lá no fundo, lá atrás, 2 segundos, toda embaçada. Só eu sabia que era ela e ela mesmo, né, que sabia que era ela. Mas ela ficou super feliz porque ela tava ali presente. Então, as nossas frustrações não podem ser passadas para eles. Eu fiquei frustrada com esse comercial quando eu vi? Fiquei, porque nós ficamos ali o dia inteiro. Nós chegamos de manhã e ficamos até o finalzinho da tarde, quase de noitinha lá, gravando. Ela gravou várias cenas. E aí, para passar 2 segundos, ela embaçada, que só eu reconheci. Então, eu fiquei frustrada muito, porque eu sempre, né, nós mamães, independente se você é mamãe iniciante ou se você é uma mamãe que já tá no mercado há algum tempo, a gente sempre cria essa expectativa. O que a gente tem que tomar cuidado é de não passar essa expectativa e essa frustração pros nossos filhos. Então, quando eu vi a minha filha ali, toda feliz, porque ela tinha passado num comercial e ela se viu ali e tava toda feliz, eu demonstrei para ela também a minha felicidade. Eu fiquei sim feliz de ver ela ali, mas a minha frustração eu guardei para mim. Então façam isso também, mamães. E o último ponto que eu vou falar aqui para vocês hoje, mamãe, é sobre a pressão em cima dos nossos filhos. Muitas vezes nós, mamães, acabamos passando uma pressão em cima deles, fazendo com que eles se sintam na obrigação de fazer aquilo, e aí eles vão querer nos agradar e vão fazer essas coisas mesmo sem querer. Ou então, às vezes, eles até querem fazer, mas a gente fica naquela pressão que ele tem que passar, aquele trabalho é muito importante, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não pode colocar essa pressão em cima das crianças. Criança, nós adultos não funcionamos direito sob pressão, imagina uma criança, né? Isso vai afetar muito o desenvolvimento dela, vai afetar a autoestima dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi muitas mães na hora de fazer um teste pressionando, você tem que fazer assim, porque você viu que fulano fez assim, fez assado, se você não fizer, você não vai passar. A gente não pode, porque a gente nunca sabe o que o cliente quer. Muitas vezes os nossos filhos vão lá super treinados, eu já vi assim, crianças que têm muita experiência, já fez curso com N diretores, produtores e tudo mais, e chega lá e ele não é aprovado, porque não é aquilo que o cliente está pedindo.
Não é aquilo que o cliente quer. Então não vai adiantar você ficar colocando pressão no seu filho. A única coisa que você vai fazer colocando pressão no seu filho é prejudicar a saúde mental, emocional do seu filho. Ele vai não ter autoestima, vai ser uma criança que está sempre procurando te agradar de alguma forma. Isso pode deixar a criança triste, cabisbaixa, vai ficando introvertido, começa a não socializar mais com as outras crianças. Você pode falar assim, nossa, Fernanda, até parece, né? Se eu colocar uma pressãozinha vai acarretar tudo isso. Sim, gente, pode acarretar isso e muito mais. Então tome muito cuidado, não pressione seu filho. Seu filho é muito criancinha ainda, muito pequenininho. Independente se ele tem 5, 6, 10, 12, 15 anos, as crianças, elas têm um discernimento diferente do nosso. Elas estão em constante construção. Então nós temos que averiguar isso, ser muito cuidadosos para não prejudicar a saúde e o futuro dos nossos filhos. E mamãe, se eles não quiserem fazer ou se eles não forem bem numa coisa que você, mamãe, quer muito, tá tudo bem também. Vai chegar a hora dele. Se ele quer fazer aquilo, ele gosta de fazer aquilo, vai chegar a hora dele, ele vai passar e vai ficar tudo tranquilo. Então, mamães, por hoje é só. Eu deixei aqui essas dicas. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer aqui uma pessoa que é especialista nesse assunto emocional infantil. E eu espero que vocês gostem muito dessa profissional, porque ela é muito bacana, entende muito de criança, ela trabalha muito com criança. Então, mamães, não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, se inscreva no meu canal, porque isso ajuda muito a crescer o meu canal e vocês vão ter muito mais dicas e vocês vão estar sempre recebendo ali a notificação de novos vídeos. E envie esse vídeo para outras mamães que também precisam dessas orientações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!